Boas segundas-feiras, meus amigos. Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do meu podcast Conversas Criativas. Eu sou o Luís Martins e gostava de começar muito rapidinho. Fuck. Baralhei-me todo a falar. Bem, não interessa. Porque a semana passada, quando é que foi? Quinta-feira? Quinta-feira, yeah. Fui ver o jogo da seleção com a minha família. Foi muito, muito fixe. Nunca tinha ido ver a seleção. Acabei por ver de muito longe, né? Como é lógico, um dos meus ídolos, que é o Cristiano. Acredito que não seja algo assim tão incomum cá em Portugal, o Ronaldo, enfim, ser o ídolo de alguém. Ahm, É sem dúvida um dos meus. Eu até, inclusive, para dar mais ênfase à questão, tenho um póster dele no meu quarto. De quando ele estava no Real Madrid, no ano a seguir ele foi para as Juventus. É só mesmo para, enfim, né? Também para acrescentar essa. E cheguei atrasado. Cheguei atrasado ao jogo. Porque eu estive a trabalhar durante a tarde. E o jogo era obviamente ao final era ao final da tarde. Acho que era um quarto para as 8, uma cena assim. E eu cheguei tarde. Eu queria bué chegar ao jogo antes do hino. E depois gritava o hino com toda a força que tinha nos pulmões. E não cheguei a tempo. Yeah. Foi um bocado triste, mas pronto. Foi, Foi em Alvalade e estava a subir. Eu lembro perfeitamente de entrar e é literalmente a primeira pessoa que eu vejo no campo é o Ronaldo. E eu estou tipo, oh, meu Deus, finalmente, finalmente, finalmente estou a vê-lo em pessoa. Foi tipo bem estranho para mim, porque eu só o vi em televisão e obviamente no meu póster. Foi uma coisa bem estranha. Eu estava tipo, uau, parece que foi bué aquela cena do género, uau, ele é mesmo real. Estão a ver, é bem estúpido. É uma sensação bem parva. Mas foi o que eu senti quando vi. Eu fiquei tipo, e ele está mesmo ali. Tipo, ele existe. Tenho tipo, em carne e osso à minha frente com os meus olhos. Estão a ver? Achei isso bem, bem engraçado porque eu apercebi-me completamente logo daquilo que eu estava a sentir quando o vi. E até durante o jogo foi bastante interessante porque dá para ver. Mas isto, assim, foi algo que eu reparei, mas não é algo que eu vou dizer que seja factual, ou de certeza absoluta, mas acho que foi algo que eu senti, que estava a ver, que era basicamente, imaginem, uh, qualquer outro jogador da nossa seleção, sempre que tocava na bola, era tipo, é outro jogador a tocar na bola, perdão, mas sempre que o Ronaldo tocava na bola, parecia bem que as pessoas davam tipo, levantavam-se um bocadinho do assento e tinham todos uma expectativa enorme de que tipo ele fosse fazer qualquer tipo de magia, estão a perceber? Então tipo, bora Ronaldo, bora. Como se parecia por acaso que estavam com a expectativa do Ronaldo fosse pegar na bola e tipo mesmo a super-homem passava por toda a gente, era a República Checa, né? Ou a Chequia, como dizem agora. Ahm, Passava por todos os jogadores da Chequia e marcava gol e era tipo grande cena. Eu senti bem isso das pessoas que estavam à minha volta. Ahm, eu achei isso bem interessante porque é a expectativa que nós, fãs, temos dele é tão alta a esse ponto, né, dele tocar na bola e nós estamos todos, tipo, completamente com os olhos focados nele, à espera de que ele faça algo completamente, de, tipo, mágico, tipo, impossível, estão a ver? Porque nós sabemos, já, o Ronaldo consegue fazer isto, então está tudo à espera. Parece que é uma cena que ele faz todos os dias. E estava a ver um golinho de água e só prova o como é que eu ia dizer? Eu quero dizer grande, mas grande no sentido de grandioso, no sentido de alguém
de sucesso, o quão pá, quase lendário hum, o Ronaldo é para os nossos olhos, não é? Porque é, ter essa expectativa de alguém sem ser ele é tipo impossível. Estão a ver? Imaginem, sei lá, outro chegou qualquer, Moutinho, hum, vou dizer Moutinho, não podemos pôr expectativas, temos no Ronaldo no Moutinho, que nós sabemos, ou pelo menos acreditamos, né? Que o Moutinho nunca vai conseguir fazer aquele tipo de coisa. Mas o Ronaldo é tipo, o Ronaldo consegue na boa dar 50 pontapés de bicicleta e meter a bola a voar para a esquerda e depois a bola vai para a direita, porque é o Ronaldo. Estão a ver? Estou obviamente a exagerar, mas pronto, deu para perceber a ideia. E foi muito fixe a seleção. Ele por acaso não fez, bem, grande coisa. Ahm, Acho que não fez nenhum gol nem assistência. Acho que foi mais a presença dele que teve assim mais impacto, mas pronto, isso é a minha opinião. Eu não sou nenhum analista de futebol. Aliás, nem sigo futebol praticamente. Ahm, mas pronto, tem a minha análise da prestação do Ronaldo naquele jogo. Fora isso, o que eu queria vos falar a seguir é do Kenobi, que eu falo todas as semanas, porque sai um episódio novo todas as semanas e todas as semanas eu fico sempre com vontade de falar do Kenobi. Este último episódio foi bué meh, foi bué, sei lá, foi bué caótico, no sentido de, sei lá, depois de alguns dias a pensar nisso, senti bué que o episódio foi feito à pressa, ahm, não aconteceu bué das cenas, mas foi tudo muito rápido. Estão a perceber? Pá, não vou, obviamente não vou estar a dar aqui detalhes por spoilers, não sei o quê. Aparece o Vader outra vez, isso não é um spoiler, porque ele vai aparecer para o resto da série, né? Acho que isso toda a gente sabe. E o Vader continua a ser excelente, na minha opinião, nesta série. Ele neste episódio, no último episódio apareceu bem da pouco, mas apareceu bem, se é que me estou a fazer entender. Quanto à Riva, que é a tal que muita gente não gosta, a personagem, eu gosto. Ahm, e estou bastante, estou bastante interessado na história dela, ahm, porque acho que há ali qualquer coisa, não é exatamente como a série nos está ahm, a mostrar, eu acho. Eu acho que há ali qualquer coisa escondida que eles depois vão revelar nos próximos episódios. Vai sair, vão fazer uma segunda temporada, porque obviamente esta série teve um sucesso enorme. Ahm, e tenho um pouco de medo, no sentido que imaginem, só falta dois episódios para esta temporada acabar. E acho que ainda falta boas cenas que eu pessoalmente e muita gente gostaria de ver. Tipo, mais uma luta entre o Vader e o Kenobi, ou uma conclusão deve haver, né? Para o arco do Kenobi. Quer dizer, depois conclusão. Não se sabe, né? Porque supostamente se vão fazer uma segunda temporada, pois é, disso, e era aí que eu ia falar. Eu tenho medo que a segunda temporada depois seja só um cash grab, né? Uma cena só para fazer dinheiro, porque como a série teve um sucesso do caraças, eles agora vão fazer uma segunda temporada porque dinheiro, 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 e depois vai ser uma merda. Que é o que costumam fazer com o Star Wars, é isso. Ahm, e o que é que eu ia dizer também? Yeah, acho que o episódio foi feito um pouco à pressa. Acho que há ali coisas escondidas que eu espero que nos próximos episódios se vão revelar. Pá, eu acredito, se for aquilo que eu estou a pensar, eu vou gostar. Estão a ver? Se não for, depende daquilo que for. Mas pá, ainda tenho um pouco de esperança que possa acontecer mais uma luta entre o Vader e o Kenobi. eh, Como é que ele consegue entrar para o outro lado da força e conseguir falar com os mestres já, enfim, mortos, vá. E se ele consegue. Não, sim, ele consegue, porque isso vê-se nos outros filmes. Nos filmes originais, nós sabemos que ele consegue. Ahm, e mais, havia outra coisa qualquer. A Riva, gostava de saber.
como é que isso vai acabar. Hum, e eu gostava, por acaso tinham falado antes da série, tinham perguntado ao Hayden Christensen, que é quem faz o Darth Vader, se, se o Darth Vader ia aparecer mais. Ele diz que pá, ele não podia dizer, né, como é lógico, porque dizem ter sempre um sniper à espreita, mas um bolinho d'água. E, mas ele diz que curtia bué que fizesse uma série à parte do Darth Vader, ou com o Darth Vader, por exemplo, a série chama-se Kenobi, né, esta série, mas que fizesse uma com o Darth Vader, porque ele diz que há qualquer coisa ainda muito para contar do Darth Vader. E há. A cena é que eu depois também vi, por acaso, lembrei-me agora, um post do Nuno Marco, se não me engano, a falar da série do Kenobi. Não era a série, era de um dos episódios, já não me lembro qual é que foi. Ahm, Acho que foi quando o Vader aparece. E basicamente ele dizer que ele está um pouco preocupado com a cena de o Vader aparecer demasiadas vezes. E eu acho que ele tem um pouco de razão. Tipo, eu vou explicar porquê. Porque imaginem, um. Vou dar esta analogia. Um eclipse. Um eclipse, acho que é o eclipse solar que aparece de 60 em 60 anos, né? Acho que é o eclipse solar. Deixem-me confirmar. Eclipse solar. Não diz? Porque é que não diz logo aqui ao início? Deixa eu ver quando é que aparece. Não interessa. Vamos dizer que é de 60 anos. Eh, É especial porque aparece de 60 em 60 anos. Ou seja, só podes ver de 60 em 60 anos. E o que o Nuno Marco estava a dizer basicamente nesse post é que o Vader tem este impacto nas nossas mentes enquanto fãs de Star Wars e tem este peso da sua presença porque é raro ele aparecer. Tipo, ele apareceu naqueles três filmes originais e a partir daí foi tipo hum, pequenas aparições, estão a ver? Tipo de segundos ou minutos, nada, mais nada que isso. Tipo, até nas prequelas, ele só aparece no final do filme, do terceiro filme da trilogia. E aparece em pá, não sei quantos episódios, mas ele não deve ter mais de meia hora no Rebels, que é uma série de animação, para quem não sabe de Star Wars, no Clone Wars. Ele aparece, acho eu, num episódio. Acho que ele aparece só num episódio de Star Wars. E nem é bem ele, é tipo um. Pá, isto agora tinha que estar para dar contexto, mas digamos que é tipo um fantasma do Vader. Não era fantasma, mas digamos que é isto. Não, se eu explicar isto, nunca mais, nunca mais saímos daqui. Tinha que contar a história toda do Clone Wars, quase. Não, estou a gozar. Mas, yeah. E depois apareceu no jogo, foi também no final. By the way, épico, foi espetacular. A EA finalmente fez alguma coisa de jeito. E aquele jogo está mesmo lindo. Só com aquela, só com essa parte do Vader, lá está, só com essa parte do Vader é tipo excelente. E depois aparece do Rogue One, que até hoje, para mim, foi, se calhar, não diga melhor, mas também no topo das melhores experiências que eu já tive no cinema. Foi a cena dele no Rogue One. Eu estava a saltar de alegria. Sim, ele estava tipo a assassinar pessoas, mas eu estava-me a cagar. Foi tão fixe, man. Foi mesmo brutal. Um, e é isso que o Marco estava a dizer. O Vader tem esse impacto quando faz essas pequenas aparições. E torna-se tão fixe porque é tipo, oh meu Deus, ele apareceu. Estão a ver? É uma cena bué rara. E quando acontece é sempre alguma coisa bué especial. Tipo o Rogue One, a cena do corredor. Ou o jogo. Quando a personagem principal do jogo está a fugir do tipo vilão. Isso nunca acontece. E E o Nuno Marco acha que isso se vai perder, esse impacto, se ele aparecer demasiadas vezes.
Eu acho que ele tem razão nisso, eh, porque do género, se ele aparecer muitas vezes, é tipo, já, está ali o Darth Vader. E depois ele aparece outra vez, olha, outra vez o Darth Vader. E depois no episódio a seguir, olha, outra vez o Darth Vader. Estão a ver? E aí, e depois perde-se um pouco a magia porque nós já estamos habituados a ver o Darth Vader. É basicamente aí onde eu quero chegar. Eu acho que tem um pouco de razão. Outra coisa que eu também queria falar, tem um pouco a ver também com o Star Wars, que, que eu tentei experimentar. Bem, eu já tinha feito antes, mas eu quis voltar a fazer. Porque no Star Wars, como vocês sabem, para quem vê, né? O Obi-Wan está a tentar contactar o seu mestre que morreu, mas há estas coisas que eles chamam de Force Ghost, em que basicamente consegues falar com o teu mestre através da força. Não é com o teu mestre, mas com, enfim, pessoas que já morreram. Ou neste caso, acho que é só Jedis. Não sei se acontece com mais alguém, acho que não. Acho que é mesmo só o pessoal que consegue utilizar a força e atinge esse nível de, enfim, imortalidade, entre aspas, não é? E o Obi-Wan está nesta série a tentar aprender isso, a tentar falar, nesse caso com o seu antigo mestre que morreu no primeiro episódio dos filmes da Star Wars. E ele basicamente está a tentar fazê-lo através daquilo que eu acho que seja meditação, ou pelo menos a versão deles de meditação, não é? Ahm, eu achei bastante interessante porque é assim que ele tenta chegar um pouco às respostas para as perguntas que ele tem. E eu tentei fazer o mesmo, por exemplo, no sentido em que, para mim pessoalmente, eu tentei para, de uma certa forma, acalmar um pouco a minha cabeça. Por exemplo, eu estou sempre a pensar em mil e uma coisas. E isso faz-me bué despassar. Estou tipo a fazer uma coisa, estou a pensar noutra e depois faço a asneira e eu fico tipo, fuck. É um bocado difícil de evitar isso, mas e tenho algumas dificuldades em adormecer por causa disso. Tenho a cabeça sempre a mil, estão a ver? E, e meditar ajuda. Já disse, já tinha feito antes. Entretanto, parei, não por razão nenhuma, simplesmente ou esqueci-me de fazer e depois pá, não fiz disso rotina, basicamente. Nada, nada de mais. Bem, o gajo com a moto anda força. Se calhar não ouviram, não sei. Mas voltei a fazer e correu bastante bem. Foi mesmo muito bom. Eu até usei uma série cá da Netflix que é Guide to Mindfulness. É isso? Ou Guided. Não, não é isso, não é nada disso. Acho que é Guided Meditation. O que não tem nada a ver com aquilo que eu disse. Ahm, é isso mesmo. Chama-se Headspace. Perdão. Headspace Guide to Meditation. Uma série da Netflix sobre meditação. Eu até cheguei a usar um dos episódios para fazer esse exercício. Cada episódio ele faz um exercício diferente e eu usei um deles para me ajudar a adormecer. E correu bastante bem. Estava super, super calmo. A minha cabeça estava calma. E, e adormeci rápido. Yeah, e adormeci rápido. E tenho usado. Não, não é usado, mas tenho feito diariamente desde então. E tem corrido bastante bem. Chego, chega a um ponto. Eu não tenho tempo, nada. Eu não costumo usar tempo. Há quem faça tipo 5 10 minutos, metem um cronómetro, né? Ou um temporizador. Temporizador, disse bem? Não sei se disse bem. Hum, e ficam ali a meditar durante esse tempo. Eu não faço isso. Eu, quando sentir que está feito, está feito.
E, mas eu chego sempre a um ponto em que estou. Como é que eu ia te explicar? Eu não sei o que é tripar, né? Mas chega a um ponto em que parece que estou a tripar. Em que basicamente parece. Eu faço sentado, normalmente em pernas à chinês e com as costas minimamente direitas e faço a meditação e chega a um ponto em que o meu corpo eu sinto que está de uma certa forma dormente, o meu corpo todo tipo de cabeça aos pés e estou parece que estou a dormir sentado, estão a ver? É um pouco essa, eu sinto que é um pouco isso, é essa a sensação. Parece que estou a dormir sentado, estou o corpo tipo dormente e se aparece lá tipo alguém e dá tipo um ganda, sei lá, uma ganda chapada na mesa ou faz um ganda barulhão, eu nem sequer me vou mexer porque estou bem dentro da cena da meditação, estão a ver? E é um sentimento bué bom porque o objetivo da meditação é um pouco esse, é um pouco é estar no presente, não é? Ah, muitas das coisas que lá está que me aparecem na minha cabeça ou coisas que se relacionadas com o passado ou coisas que são relacionadas com o futuro, ahm, ou temas só que não têm nada a ver nenhum com o outro. Ahm, e a meditação ajuda bastante em focarmos-nos onde nós estamos, ou que está à nossa volta, naquele momento, e é basicamente isso. E até de certa forma pode ajudar a fazer o que tem feito, ou, ou que o Kenobi quer fazer, pelo menos na série, que é encontrar respostas para certos problemas, ahm, problemas pessoais ou outro tipo de problemas, porque a meditação ajuda-nos a focar naquilo que nós queremos focar, basicamente. Ou pelo menos eu acredito que sim. E outra coisa que me tem ajudado bastante é escrever. Escrever, tenho escrito todos os dias também. Tipo, nem é diário, mas epá, é como se fosse. É como se fosse diário. É tipo, escrevo os meus pensamentos no papel, escrevo aquilo que me apetecer, basicamente. Ahm, e também resulta bastante bem no que toca a organizar os meus pensamentos e a organizar as minhas ideias, como também a acalmar a minha mente. E eu acredito que isso acontece com qualquer pessoa, honestamente. Ahm, Se fizerem isso, acho que isso pode ajudar bastante. E ajuda bastante também, imagina, se escreverem e lerem, isso vai ajudar bastante na vossa maneira de falar. Eu acho que é super útil escrever para, para toda a gente mesmo. Porque imaginem, o Jordan Peterson disse isto uma vez que escrever é igual a pensar. E fez-me logo luz, fez bué sentido. Porque não só numa questão de lógica, que imagina, vocês não conseguem escrever uma coisa e pensarem numa coisa completamente diferente. Estão a ver? É impossível. É mesmo impossível. Conseguem, a vossa mente consegue estar um passo à frente daquilo que vocês estão a escrever, mas tem a ver com aquilo que vocês estão a escrever. Hum, e escrever ajuda, ajuda bastante, lá está, outra vez a ver com o pensar, a organizar os nossos pensamentos e até de certa forma a pensar melhor e de uma maneira mais eficaz, torna-se mais eficaz pensar, não fica tão confuso na nossa mente, nós já estamos habituados. É quase como uma habilidade, estão a ver, que se vai desenvolvendo, não só a escrita, obviamente, mas lá está, quando depois nós estamos a pensar no nosso dia a dia e não estamos a escrever, é muito mais fácil nós, nessa altura, depois também organizarmos os nossos pensamentos e a falar aquilo que nós queremos falar de uma maneira muito mais precisa e de uma maneira muito mais eloquente e, e,
e organizada, que não seja de uma maneira muito caótica ou completamente aleatória. E tenho feito isso e tem-me ajudado, tem-me ajudado bastante e acho que já faço isso há algum tempo e sinto alguma diferença na minha maneira de falar e até nas palavras que eu uso. E acho que é uma mais-valia para toda a gente, não é? Imagina, ninguém quer ser uma pessoa, como é que eu ia te explicar, que não quer ou que não consegue expressar-se verbalmente. Isso dá sempre jeito, como é lógico. E, por exemplo, quando estamos chateados e não sabemos o que dizer, ou não sabemos como dizer que estamos chateados, torna-se um bocado complicado, não é? E obviamente não estou a dizer só quando estamos chateados, quando estamos tristes, quando estamos felizes, quando estamos depressivos, quando estamos completamente entusiasmados com o que quer que seja. Hum, Dá sempre jeito expressarmos-nos verbalmente ou expressarmos-nos no geral para conseguir libertar essas emoções todas e, e sentirmos melhor. E até as outras pessoas vão acabar por, eh, por nos dar mais atenção e até por gostarem mais de nós porque admiram isso, percebem? Eu acho que as pessoas admiram isso quando sentem que aquela pessoa consegue falar como deve ser, hum, do que uma pessoa que não consegue falar como deve ser. É basicamente onde eu quero chegar. E é um bocado disto, voltando outra vez ao Jordan Peterson, porque ele diz, e eu acho que concordo um pouco, por exemplo, na escola, na área de humanidades, que foi o que eu estudei, não dão importância a estas coisas, tipo a ler, ou pelo menos já não dão, tipo a ler e a escrever, ou então nem tanto a ler e a escrever num sentido simplificado, como é que eu hei de explicar? Hum, é como escrever e como ler ou o que ler, basicamente. Não nos ensinam esse tipo de coisas. Ou pelo menos já não nos ensinam. Pelo menos a mim eu senti que não ensinaram, por exemplo, da maneira que o Jordan Peterson ensinou e que eu depois apliquei e eu notei uma diferença. É basicamente onde eu quero chegar. E, e é tão importante porque eu acho que humanidades é super desvalorizada nesse sentido, porque ou é porque quer fugir à matemática ou sei lá, uma treta qualquer. Hum, e as pessoas acham que a humanidade está um pouco abaixo das outras áreas e é completamente o oposto. Desde que eu ouvi, lá está o Jordan Peterson a falar disso, fez-me bom sentido. Porque, como eu estava a dizer, a importância do saber falar e do saber escrever e organizar os nossos pensamentos e ideias dá-nos uma capacidade argumentativa enorme se nós conseguimos fazer isso. E basicamente eh, em qualquer debate ou em qualquer conflito verbal, digamos assim, uma pessoa que saiba falar e uma pessoa que saiba escrever como deve ser, dá uma abada a qualquer um que não sabe. Como ele sabe, não é? Pelo menos. Estão a perceber? Ou seja, é essa a vantagem, ou devia de ser essa a vantagem da área de humanidades. É saber fazer isso, é saber expressar-se verbalmente e a ter essa organização de ideias e de pensamentos e por aí fora, para depois conseguirmos libertar isso tudo e até ensinar ou, ou até, de certa forma, aprender e tirar essas coisas das outras pessoas também. Estão a ver? E é super importante por isso. E não é ensinado, acho eu pelo menos, não é ensinado tanto hoje em dia, ou nunca foi, não sei. Nunca tive, nunca tive nas gerações passadas para saber isso. Peço desculpa, mas eu acho que não. Acho que continua a ser desvalorizado nesse aspecto.
mais um golo de água e, e não devia mesmo. Se vocês, isto para qualquer pessoa, é bem importante vocês conseguirem fazer isso. Se quiserem, vejam o Jordan Peterson, está no YouTube. Ahm, foi onde eu vi. Portanto, yeah, aprendam como eu aprendi, I guess. E, mas basicamente a ideia é mesmo ir escrevendo. Não tem que ser algo específico, acho eu. Pelo menos eu não. Da maneira que eu escrevo, lá está, eu não tenho uma diferença melhor da maneira que eu falo e da maneira que eu me expresso. Melhor, uma diferença melhor, não, uma melhoria. Ahm, e aquilo que eu escrevo é basicamente tudo o que me vem à cabeça. Algumas vezes tenho outras escritas, tipo poemas. Acho que até tenho. Acho não, eu tenho um blog. Eu tenho um blog disso. Portanto, já, se calhar meto na descrição, se calhar não, não sei. Também não está exatamente aí escondido. Uh, portanto, yeah, está no meu Instagram um link, yeah, para o meu blog, se quiserem ir ver. Mas eu vou tentar meter na descrição. Sei que já não está. E eu queria concluir isto, mas já não me lembro como. Bem, basicamente é essa a ideia. É irem escrevendo, leiam, leiam livros, leiam livros um pouco diferentes daquilo que estão acostumados. Pelo menos foi o que eu fiz. Ora, foi aí que eu comecei a ler assim livros mais, como é que eu ia te explicar, simbólicos, I guess. Por exemplo, foi aí que eu comecei a ler O Homem em Busca do Sentido. Foi aquele livro que eu falei alguns episódios atrás sobre um psiquiatra em Auschwitz. Foi aí que eu li a Quinta dos Animais, foi nessa altura. O Velho e o Mar também é um livro espetacular que eu não falei aqui, mas aconselho também a qualquer um a ler. Ahm, eu acho que li mais um e não me lembro. Bem, não interessa. Dito isto, leiam aquilo que vocês conseguirem ler. Não tem que ser 1 hora por dia. Leiam 5 minutos. Só leiam. E escrevam a mesma cena que a leitura. Não tem que ser 1 hora, não tem que ser 30 minutos, pode ser 5. Mas escrevam qualquer coisa. Acreditem que vos vai ajudar bastante no vosso dia a dia, porque eu presumo, né, que vocês falem com pessoas todos os dias. Portanto, é essa a utilidade que a escrita e a leitura podem ter na vossa vida. Dito isto, vou terminar o podcast por aqui. Por acaso estava à espera de fazer bem menos tempo, mas bem, falo pelos cotos. E eu tinha aqui uma frase que eu acho que guardei no Instagram. Pois, eu devia ter procurado isto antes. Eu devia de ter procurado isto antes e a frase era bastante boa, que é do Gandalf. A cena é, não tem tradução. Pois, isto vai ser um bocado problemático, não vai? Como é que eu vou traduzir isto? Sou do Olive, assim. Ok, eu vou ler em inglês, ou melhor, na língua original, e depois vou ler em português. Isto para dar um bocadinho de contexto. Isto é uma frase dos filmes, ou de um dos filmes, né, como é lógico, do Senhor dos Anéis, hum, em que o Frodo está a falar com o Gandalf e o Frodo diz que foi numa fase mais complicada, onde basicamente está muita coisa má a acontecer, e o Frodo diz que deseja que aquilo não tivesse acontecido no tempo dele, ou na geração dele, vá, digamos assim. E o Gandalf responde: So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us. Traduzindo, é: uh,
ok? E todos nós que vivemos em tais tempos. Mas isso não é para nós decidirmos. Tudo o que nós podemos fazer é decidir com o tempo que nos é dado. E yeah, acho que é uma frase brutal, hum, e super, super importante de, de refletir, porque ouço muito. Hoje em dia está tudo pior, e hoje em dia está muito mal, e hoje em dia tá, por aí fora. Vocês também devem ouvir isso todos os dias, como eu ouço, e às vezes é um bocado. E às vezes eu também penso o mesmo, não vou mentir. E, e esta frase ajuda bastante, porque ajuda-me a lembrar que eu nasci nesta geração. hum, eu acredito, pelo menos, que não por acaso. Que eu fui posto nesta geração e não numa anterior ou numa futura, porque é aqui que eu devo estar. E a única coisa que eu posso fazer agora não é em pensar se, porra, porque é que eu não estou noutro tempo, porque é que eu não estou noutra época, mas pensar em o que é que eu posso fazer agora para melhorar esta época, ou para melhorar a minha geração. E acho que é uma boa maneira de pensar. Outra frase que eu posso dizer agora que eu me lembrei, que por falar em mudar a nossa geração, que comecem com vocês. E acho que esta frase, se não me engano, por favor corrijam-me se estiver errado, é do Einstein, que é: seja a diferença que vocês querem ser no mundo. Não é ser o Einstein, acho que não é. Bem, não interessa. Isto basicamente é: se querem mudar o mundo, mudem-se. E é isto. Bem, maltinha, muito obrigado mais uma vez pelo vosso tempo. Espero que vocês tenham gostado e vejo-vos numa próxima. Abraços e beijinhos.